Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos aqui nessa noite para juntos louvarmos ao Senhor, adorarmos o seu nome e prestarmos culto a Ele, né? E também ouvirmos a sua voz por meio da palavra, da exposição da palavra. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. E nós iremos dar então continuidade à série de mensagens que temos feito no Evangelho de Marcos. Hoje chegando então a esse bloco aí do capítulo 2, e vai do verso 18 até o verso 22. Marcos capítulo 2, do verso 18 até o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo ainda está com eles? Durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e esse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha, e fica ainda maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho, como também os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua direção sobre nós nesta hora. Ó Deus, fala conosco por meio da Tua palavra. Sobretudo, Deus, individualmente, em cada um dos corações que aqui o Senhor trouxe, para juntos estarmos aqui cultuando, adorando e bendizendo o Teu nome. Fala também, Deus, com os irmãos que nos acompanham por meio do nosso canal no YouTube, que eles também sejam edificados pela Tua palavra, onde quer que estejam, e que ela encontre terreno fértil, Deus, nos corações, onde quer que ela chegue, para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós então chegamos à terceira, o terceiro sermão, ou o terceiro bloco nesse capítulo 2 de Marcos. Há pouco mais de 2 meses demos início a esta série de sermões, expondo o Evangelho de Marcos, e hoje então chegamos a este bloco aqui, onde o Senhor Jesus fala e trabalha, mais especificamente respondendo uma pergunta dos fariseus sobre o jejum. Vale lembrar aqui o contexto, para os irmãos. Jesus então está aqui mais ou menos no início do seu ministério terreno, que foi um ministério relativamente curto, de apenas 3 anos, e ele aparece em primeiro lugar ali para João Batista, e é batizado ali no Jordão. Esse mesmo João Batista que tem aqui narrado os seus discípulos, os discípulos de João, que o verso 18 aqui narra que estavam jejuando, eram os discípulos de João Batista. E depois da sua aparição ali para ser batizado, depois nós temos o episódio onde ele é levado pelo próprio Espírito de Deus para ser tentado no deserto, lembram disso? E depois ele sai para realizar o seu ministério. Depois disso nós começamos a ver os relatos do Evangelho de Marcos, mostrando os milagres, Jesus realizando milagres, curando enfermos, expulsando demônios. E uma primeira relação, ou um primeiro embate entre esse grupo religioso da época chamado fariseus e o Senhor Jesus, é naquele episódio onde o Senhor Jesus cura um paralítico que desce do telhado, levado pelos seus amigos. Ele estava na casa de Pedro, o texto diz que a casa estava cheia ali,
e as pessoas não podiam chegar perto dele. Então, os amigos desse paralítico tiveram a excelente ideia de fazer um buraco no telhado e descer esse homem. Eu não sei se vocês lembram disso, mas as primeiras palavras de Jesus ao ver esse homem descendo foi: os teus pecados estão perdoados. Quem estava ali junto àquele grupo? Os fariseus. Homens, quem eram os fariseus? Né? Em resumo, os fariseus eram um grupo dentro dos judeus, certo? Dentro do povo judeu, que era mais versado na lei, na palavra de Deus, no Antigo Testamento, mais especificamente na Torá, né? No Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que já estavam escritos e relativamente disponíveis, né? Então, esses homens eram os religiosos da época, eram os crentes da época, não é demais dizer isso. E diz o texto que esse primeiro embate entre os fariseus e Jesus, ele é um embate velado, porque nesse primeiro momento os fariseus não falam nada. Diz o texto que em seu coração os fariseus começaram a questionar a divindade de Cristo. E quando ele disse, os teus pecados estão perdoados, no coração deles eles ficaram perguntando, mas quem é ele para perdoar pecados? Quem é ele para perdoar pecados? E Jesus, sondando o coração deles, responde a eles, né? Vocês acham que é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? E justamente para mostrar a sua divindade, o seu poder, a sua autoridade, ele cura aquele homem, e de fato perdoa os seus pecados. Ali, irmãos, é o início de uma guerra, de uma batalha, de uma perseguição que Jesus vai sofrer por parte dos fariseus durante todo o seu ministério. A segunda investida dos fariseus contra o Senhor Jesus é justamente na perícope anterior, no bloco anterior. Se você olhar aí para a sua Bíblia, eu estou falando mais especificamente dos versos 15 ao 17. E deixa eu lembrar aqui para você o que é isso. Jesus tinha acabado de chamar Levi, que é Mateus, o mesmo que escreveu o primeiro evangelho do Novo Testamento. E Jesus então chama Levi para servi-lo. Levi se converte ali, deixa tudo ali na coletoria, ele era cobrador de impostos, né? E dá uma festa. Como seria bom isso? Toda vez que alguém se convertesse, desse uma festa, né? Junta o povo para a gente comemorar, né? É isso que Levi faz. Levi se converte, passa a ser um discípulo de Cristo e dá uma festa. Só que Levi não era dos mais amados entre os judeus, né? Ele não era um crente da época, não era um servo de Deus à sua época. Então, quem você imagina que Levi chamou? Os seus amigos, cobradores de impostos, publicanos. E os fariseus ficaram irritados quando viram aquela cena do homem que se dizia o Messias, o Filho de Deus, comendo com aquele povo, com aqueles pecadores, com aquelas pessoas. Como é que pode ele se misturar com eles, né? É quando o Senhor Jesus diz, né? Olha, eu não vim para chamar justos, ou pessoas que se achem justas, né? Mas sim pecadores ao arrependimento. Esse é o segundo embate. O que nós temos aqui é um terceiro embate dos fariseus, então, questionando ao Senhor Jesus, mais especificamente quanto ao jejum. É por isso que aí, ainda no verso 18, então, nós temos a informação, né, que os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e vieram alguns e lhes perguntaram, porque os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. O texto de Mateus, que narra a mesma história, né, conta que foram os discípulos de João que tiveram a iniciativa de ir lá perguntar ao Senhor Jesus. Mas, muito provavelmente, se você conhece um pouco da história dos fariseus, incitado por os fariseus. Porque, sabe essas discussões do Facebook, quando alguém está num debate lá e ele faz uma pergunta ao seu adversário, mas ele, na verdade, ele não quer saber o que é que você tem para responder. Ele é uma pergunta, muitas vezes, uma pergunta capciosa, né? Uma pergunta maldosa, uma pergunta para derrubar você, né? As perguntas dos fariseus para o Senhor Jesus eram sempre nessa tônica. Então, eles vieram questionar Jesus, pressioná-lo, né? Colocar ele na parede. Por quê, irmãos? Porque os fariseus olhavam para si mesmos e se achavam os cumpridores da lei. Os crentes. Sabe crente que acha que é mais crente do que todo mundo, só porque ele faz certas coisas? Porque ele lê a Bíblia mais do que o outro, e às vezes até lê. Porque ele ora mais do que o outro, e às vezes até ora. Porque ele vem mais para a igreja mais do que o outro, porque ele tem mais compromisso, porque ele é mais pontual. E não tem problema nenhum com isso, né? O problema dos fariseus, irmãos, não era o cumprimento da lei. Aliás, de vez em quando eu digo isso, né? No quesito cumprir a lei, os fariseus são um belo exemplo. O grande problema era a motivação do coração dos fariseus.
Era o motivo, a razão pela qual eles faziam isso. O jejum, irmãos, sempre foi uma prática muito comum no meio do povo judeu, instituído pelo próprio Deus. No dia da expiação, todo o Israel jejuava quando iam para Jerusalém para adorar ao Senhor no templo, mais especificamente, sacrificar animais como oferenda a Deus por perdão por seus pecados. O que era o dia da expiação, então? Era esse momento onde todo o povo se dirigia ao tabernáculo para ali oferecerem seus animais, de acordo com seus pecados, né? O Antigo Testamento tem uma lista imensa, né? De que animal deveria ser sacrificado de acordo com cada pecado. É por isso que, abre um parêntese aqui, é um engano achar que não existe pecado, pecadinho e pecadão. Existe sim. Sempre existiu. Tudo é pecado. Toda transgressão da lei de Deus é um pecado. Mas quem foi que disse que não existe um pecado que é maior e o outro que é menor? Uma das provas disso, quando a gente olha para o Antigo Testamento, era justamente isso. A depender do pecado, o judeu tinha que sacrificar uma pomba ou uma rolinha. A depender do pecado, ele precisava sacrificar um carneiro, uma lebre, justamente por conta dessas gradações de pecados. E isso era feito no dia da expiação, seguido de um jejum. E o jejum, irmãos, biblicamente falando, tem uma conotação ou uma ligação direta com a ideia de quebrantamento, a ideia de autocomiseração mesmo, sabe? De olhar para si mesmo e reconhecer o quanto é pecador, o quanto é falho. É uma ideia de afligir-se a si mesmo. Não como uma penitência, tá? Não como uma penitência, mas como uma confissão sincera daquilo que nós somos. E um ato de consagração ao Senhor. Mas isso, obrigatoriamente, era feito uma vez por ano apenas. Para os irmãos terem uma noção, os escribas tiveram a triste ideia de, com o passar dos anos, pegar essa lei de Deus e torná-la mais pesada ainda. Torná-la mais dificultosa ainda. Colocando como regras coisas que a própria Escritura não havia instituído. E não tinha problema nenhum em si com isso. O problema era tornar isso, quem não fizesse isso, um pecado. Para vocês terem uma noção, a essa altura do campeonato aqui, os judeus já estavam tendo como regra obrigatória o jejum 2 vezes por semana. Toda segunda e quinta-feira, os judeus consagravam um jejum ao Senhor. Os comentaristas dizem que é até provável que quando os discípulos de João e os escribas chegam para questionar Jesus porque ele não estava jejuando, é muito provável que isso fosse uma segunda ou uma quinta-feira. Porque, irmãos, nós temos a excelente habilidade, né, em cobrar das pessoas algo que nós estamos fazendo naquela hora e naquele momento. O indivíduo ele é impontual a vida toda, mas no dia que ele chega no horário, ele é intolerante com quem chega atrasado. É impressionante isso, né? E a gente sempre se coloca muitas vezes nesse patamar mais elevado a olhar para nós mesmos, né, com a nossa justiça própria. Nós sempre somos dignos de misericórdia, o outro não, né? Os escribas tinham esse olhar pesado demais. Então, olhando para si mesmos, né, eles fazendo aquele jejum, eles olham então para os discípulos de Jesus e percebem que eles não estavam jejuando. Muito provavelmente nas segundas e quintas-feiras. Depois que Jesus aparece, eles como que se pararam de jejuar, aqueles que eram judeus, né? E os que não eram, já nem estavam jejuando mesmo. É muito provável, irmãos, que esse questionamento dos escribas e fariseus aqui, dos discípulos de João e dos fariseus, tenha essa ligação direta com essa festa que Jesus estava. Então imagine você aí, os escribas, os fariseus e os discípulos de João lá jejuando, e eles olham para aquele que se diz o mestre, o Messias, e ele está lá numa festa se banqueteando, comendo e bebendo com seus discípulos. Aquilo levanta uma ira, um incômodo muito grande nele, né, ao ponto deles questionarem, né? Por que vocês não jejuam? Só vale aqui um ponto, né, para separarmos, é justo fazermos isso com esses nossos irmãos, separarmos os discípulos de João dos fariseus. É muito provável que eles estivessem jejuando por motivos distintos, por motivos próprios. Os discípulos de João, muito provavelmente,
por conta da prisão de João Batista. Em sermões anteriores, falando sobre João Batista, mais especificamente, né, lá no comecinho do Evangelho de Marcos, eu contei para os irmãos o que veremos mais à frente, lá no capítulo 8 ou 9, que é a narração da morte de João Batista. João Batista denuncia Herodes, né, porque ele estava em um relacionamento conjugal ilícito, e a mulher de João Batista simplesmente pede a cabeça dele, né? É provável que os discípulos de João estivessem aqui jejuando por luto ou por livramento, pois João Batista já estava preso ou prestes a morrer. Isso é bem interessante porque é justamente dessa forma que o jejum aparece na Escritura, sempre em momentos difíceis, em momentos de angústia, de tribulação. Apesar de eu ter falado lá no início que o jejum foi instituído como obrigatório apenas uma vez na semana, ele passa a ser uma prática piedosa muito comum e corriqueira entre os judeus. Sobretudo em tempos de guerra ou rumores de guerra, em meio ao luto, em meio a dificuldades, a perseguições, a grandes tribulações. Era um meio de consagrar-se a Deus ou de preparar-se mais espiritualmente para enfrentar aquela luta, aquela batalha ou para clamar pelo socorro de Deus. Então, é muito provável que os discípulos de João estivessem aqui jejuando por este motivo. Então, o que nós temos no verso 19 é a resposta do Senhor Jesus. Jesus, então, começa a responder os questionamentos feitos a ele. E conhecendo o coração, irmãos, dos seus questionadores, Jesus sempre se aproveita dessas ocasiões para ensinar os seus ouvintes e exortar de modo muito duro, às vezes, inclusive, aqueles que o questionam. Aqui, mais especificamente, os discípulos de João, que estavam jejuando, João Batista, e também os fariseus. Acompanhe comigo o verso 19. Jesus então passa a responder-lhes e diz: podem, porventura, jejuar os convidados, enquanto os convidados param o casamento, enquanto o noivo ainda está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Jesus faz algo que ele faz com uma certa frequência, né, que é responder uma pergunta com outra pergunta, fazendo com que seus ouvintes passem a refletir, né, no que eles estão questionando a Jesus. E uma outra coisa que Jesus fazia também de modo maestral era utilizar parábolas, né, ou ilustrações, histórias, para dizer aquilo que ele queria dizer, para passar uma mensagem com isso. E a mensagem, a ilustração que ele utiliza aqui é a de uma festa de casamento. A festa de casamento no período judaico, irmãos, era algo realmente memorável, apoteótico, comparado com os nossos dias, né? Se você tiver muito dinheiro, mas muito dinheiro assim, você vai fazer uma festa de casamento que começa ali no final da tarde e vai até a madrugada no máximo. Primeiro que não é cultural a gente ter festas tão longas, né? Segundo que a gente não tem dinheiro para dar comida e bebida para tanta gente, né? Não era o caso dos judeus, irmãos. Num tempo que certamente tinham muitos animais e muita bebida, as festas duravam entre 5 e 7 dias. Você sabe que é uma festa de casamento entre 5 e 7 dias? É muito tempo, né? Imagina você ser convidado para uma festa dessa, viajar quilômetros. Se você tivesse um pouquinho mais de dinheiro, você viajava num burrinho, mas se não, andando, com grandes caravanas, levando criança, levando bicho para matar no meio do caminho e comer. E você chega lá na festa de casamento e decide fazer um jejum. Tem uma lógica esse negócio? Não, né? É como a gente vai fazer um churrasco aqui na igreja, vai ser um grande banquete, e você inventa de fazer um jejum logo neste dia, né? Certamente você não vai fazer, né? É mais fácil você ficar sem comer para aproveitar e ir aqui, né? É essa a comparação do Senhor Jesus aqui. E ele responde, né, essa pergunta lógica e óbvia. Não, ninguém faz um jejum no meio de uma festa de casamento, quando o noivo ainda está ali. Por quê? Porque quando o noivo e a noiva saem, acabou a festa, né? Essa é a ideia. E o Senhor Jesus continua no verso 20, dizendo: dias virão, contudo, que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Aqui ele já entra com a aplicação daquilo que ele de fato queria dizer. E é a primeira vez no Evangelho de Marcos que o Senhor Jesus se mostra como o noivo. Comparando-se a essa comparação, né, que a gente até vê no Antigo Testamento, né?
da noiva sendo a igreja de Cristo, sendo o povo de Deus. E se colocando como o noivo, aquele que vem para trazer alegria, né? Aquela festa, aquele momento, é o que dá sentido àquilo ali. Com isso, ele está justamente querendo dizer que não tinha sentido dos discípulos jejuarem. Cristo estava com eles. Lembra que eu falei agora há pouco que o jejum aponta para essa ideia de aflição, sabe, de tristeza, de pesar. Não havia motivos para os discípulos estarem tristes, aflitos ou oprimidos. Eles estavam convivendo o tempo todo com o Filho de Deus, com o Messias encarnado, com a verdade encarnada, com o amor encarnado. Eles não têm motivo para fazer jejum, para estarem jejuando. Mas Jesus faz um alerta para eles e para todos aqueles que estão ali. Olha, eles não estão jejuando agora, mas chegará o tempo que lhes será tirado o noivo, e aí sim eles vão jejuar. Sabe, irmãos, às vezes nos impressiona, né, quando a gente ouve histórias daquelas que o médico chega para o paciente e diz assim, olha, você tem mais 2 meses de vida. E eu não sei se já aconteceu isso com alguém próximo de você, mas você fica tentando se colocar no lugar daquela pessoa e perceber o quão angustiante é essa informação. Quão angustiante é essa informação. Agora imagine que Cristo já nasce sabendo o dia, a hora e a forma que ele vai morrer. E em nenhum momento Cristo demonstra, enquanto homem Deus, em nenhum momento ele demonstra preocupação, angústia, ansiedade. Veja, Jesus está no começo do seu ministério e essa é a primeira vez em que ele já revela, já deixa claro que ele sabe que vai morrer. Que ele sabe que vai morrer. Chegará o dia em que o noivo será tirado. Ele não está dizendo isso com pesar, mas é um alerta. E ele faz vários alertas aos discípulos, né? Os discípulos nem sempre entendem, nem quando ele deixa muito claro, os discípulos entendem isso. Mas aqui é a primeira vez em que ele também deixa esse alerta de que irá chegar o dia que as coisas iriam ficar pior, que o noivo seria tirado, e aí os discípulos iriam jejuar. E é de fato o que acontece, né? Mais à frente. O Senhor Jesus conclui essa sua fala usando outras 2 ilustrações para mostrar o motivo pelo qual os discípulos não poderiam jejuar, ou não deveriam jejuar, naquele momento. O verso 21, Jesus se utiliza de outras 2 ilustrações. A primeira é a de uma roupa nova que é remendada com um tecido velho, e a segunda é a de um odre que recebe um vinho novo. E porque essas coisas também são incompatíveis, assim como é incompatível alguém fazer o jejum numa festa de casamento. Porque se você já costurou roupas, né, ou já fez remendos parecidos, a gente sabe que um tecido novo, depois que ele lava, ele encolhe, né? Ele dá uma encolhida, principalmente se for um tecido de maior qualidade, não. Mas a maioria dos tecidos, eles encolhem depois que são lavados. E a lógica aqui era o seguinte, né? Se você tem uma roupa velha, com um buraco, um rasgo, né? Uma ruptura, e você coloca um tecido novo ali, remendando, né? Ou costurando, quando você for lavar essa roupa, essa parte do tecido novo vai encolher e o buraco vai ficar maior ainda. Então, qual era a lógica do que era feito? Você costura um tecido novo com um remendo novo ou um tecido velho com um remendo velho, porque isso não daria problema, né? O mesmo acontece com os odres e os vinhos. O odre era uma espécie de garrafa feita de couro. Não sei se você deve ter visto isso em filmes antigos. Ela era costurada de couro e vinha geralmente uma alcinha para você carregar ou pendurar na cintura, que de algum modo colocava assim uma tampa, mas era feita de couro. E o couro, obviamente, ele dilata também, né? O couro é uma coisa que dilata bastante. O couro, quando é novo, ele inclusive, antes de ser feito algo, né? Para você tratar o couro, precisa passar um tempo lá tomando sol, molhando, justamente para ele dilatar o máximo possível. Mas mesmo assim, depois de muito utilizar, ele se dilata até o ponto que não consegue mais se dilatar. E se você põe um vinho novo num odre, né, feito de couro velho, o que é que vai acontecer? Este vinho novo vai fermentar, vai se expandir mais ainda e vai rasgar o odre, vai estourar o odre. E assim você perde o vinho, perde o odre, perde tudo. A lógica, mais uma vez, é colocar
um vinho velho que não se dilata mais de repente, né? Ou que não expande mais, que não tem mais como fermentar num odre velho, ou um vinho novo em odre novo. Os judeus, irmãos, deturparam bastante a lei do Senhor, fazendo daquilo uma religiosidade idólatra de si mesmo. A gente sabe, né, olhando para a Escritura, que boa parte dos judeus, sobretudo estes que não receberam ou aceitaram o Messias, entendiam que eles seriam salvos pelo simples cumprimento da lei, ou por fazerem parte da aliança, né, como geração de Abraão, como filhos de Abraão. Com essa mensagem aqui, utilizando essas duas últimas ilustrações, o Senhor Jesus vem para mostrar que Ele é o novo. Ele é esse novo que veio justamente não para negar a lei, mas para dar uma abrangência e uma interpretação muito mais profunda do que os judeus pensavam e criam. Veja, uma das provas disso é o Senhor Jesus, no famoso Sermão do Monte, exortando como os cristãos deveriam viver de modo prático a lei de Deus em seu coração em primeiro lugar. Isso porque, irmãos, biblicamente falando, não basta você fazer o que é correto. Não basta você fazer o que é certo. É preciso fazer o que é certo com as motivações corretas, com as intenções corretas no seu coração. Isso é o verdadeiro evangelho, é o verdadeiro cristianismo, exortando justamente quanto ao jejum. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, vai dizer no capítulo 6, verso 16, que quando jejuarmos, a gente não deve fazer como os hipócritas que se mostram com uma aparência triste, cabisbaixa, mudando a aparência e o rosto, a fim de que sejam vistos e reconhecidos pelas pessoas que eles estão jejuando. Mas não era para demonstrar isso, né? Não era para deixar isso de modo claro, aparente, porque isso não deveria ser motivo para orgulhar-se. O mesmo façam quando orar. Quando orarem, não orem nas praças, batendo no peito, só para que todos vejam. Porque a recompensa vem de Deus. Você quer o quê? Reconhecimento dos homens, das pessoas ou de Deus? Aqui o que o Senhor Jesus está mostrando aos seus ouvintes era que mais valia observar os passos e o direcionamento do Senhor Jesus, Ele que é este novo, e que não se encaixaria, né, nesse odre velho que era essa religiosidade judaica, que era essa religiosidade de sua época e de seu tempo. Irmãos, essa passagem nos traz algumas aplicações e algumas coisas às quais nós devemos refletir. O jejum, irmãos, é uma das práticas deixadas por Deus como um exercício de piedade para conosco, de Deus nos abençoar por meio da sua graça. É um dos meios de graça, né? E é um momento e é um tempo onde nós nos consagramos ao Senhor, nos consagramos a nossa vida a Ele, em dedicação a Ele. E agora isso só pode ser visto e vivido ou experimentado, né, quando de fato estamos em comunhão com Ele, em comunhão plena e verdadeira. É por isso que essa passagem nos faz refletir de como anda a nossa vida com o Senhor, de como anda a nossa vida com Deus. Jesus aqui lançou uma profecia, né, que já se cumpriu. O tempo que seria necessário jejuar, pois Ele não estaria mais conosco. Ele foi morto, ressuscitou, está com o Senhor nos céus. E de lá para cá, irmãos, as coisas só pioram, né? Ele mesmo alertou que isso aconteceria, né? O tempo em que o amor se esfriaria de quase todos e a iniquidade iria se multiplicar cada vez mais. Nós vemos num tempo, irmãos, de distanciamento de Deus, de apostasia,
de afastamento, de falta de comunhão com o Senhor, de muita religiosidade e pouca espiritualidade. Talvez todos nós, irmãos, sejamos tentados a agir um pouco como os fariseus, achando que conseguimos o favor de Deus no cumprimento de obrigações religiosas, como vir à igreja, por exemplo, ou como orar, ou jejuar. Veja que a gente está falando de exercícios, de atividades que são boas em si, são piedosas em si, mas que podem não significar nada. Podem não significar nada. Vai ter um monte de gente no inferno, irmãos, que veio para a igreja, que orou, que jejuou, que expulsou demônio, que curou enfermo. Você consegue mentalizar isso? Mas que o Senhor Jesus dirá: eu não vos conheço. Porque o que conta de fato, irmãos, é a nossa consagração ao Senhor. Jesus não estava aqui em nenhum momento condenando o jejum, ou se colocando contra ele, né? É por isso que isso continua se tornando uma prática piedosa. Ele mesmo fez um de 40 dias. Os próprios discípulos jejuaram depois de sua morte. O apóstolo Paulo, mais ainda. Ele, inclusive, naquelas listas de sofrimentos que aparecem, né, em Coríntios e também em Romanos, ele disse em jejuns muitas vezes. O jejum, de fato, é uma prática de consagração ao Senhor. É por isso, irmãos, que nesta noite o Senhor nos alerta a refletirmos como anda a nossa vida com Ele. Como anda a nossa vida de consagração ao Senhor. Essa consagração acontece não de outra forma, senão por meio de uma simples e direta e fácil comunhão com o Senhor. Basta que você volte-se para Deus, refletindo como está a sua vida com o Senhor, como está a sua vida de comunhão com Deus, de luta contra o pecado, consagrando-se a Ele. Eu queria deixar aqui um desafio para você fazer um jejum. O jejum é uma excelente forma de testarmos, provarmos o nosso domínio próprio, nosso autocontrole, de que de fato somos guiados pelo Espírito e não por nossas necessidades mais básicas. Consagre-se a Deus. Faça isso hoje, para que essa semana seja diferente da última que foi a sua. Talvez distante do Senhor, talvez de pecados, que Ele mesmo possa executar essa obra em nossos corações. Vamos cantar ao Senhor nesta hora, consagrando as nossas vidas a Ele.